E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto? O que a gente vai estar falando? A gente já fez o primeiro aporte do mês de maio, tá? A gente fez o aporte em fundos imobiliários, a gente fechou as compras aí, tá? Fez bastante compra, gastou um belo de um dinheiro. E a gente vai falar um pouquinho sobre os fundos imobiliários, quais foram os fundos que eu comprei, qual o valor que eu aportei e como é que tá a nossa carteira agora, beleza? Então se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like dessa força, essa moral. Tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz diariamente, todo dia tem vídeo. Então já ativa as notificações para sempre que sair vídeo novo o YouTube notificar e assim você não perder nenhum vídeo. Eu tento falar de uma forma simples, sem falar muito termo e sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta o aprendizado, também acho meio chato. E lembrando, gente, que aqui é só minha opinião, tá? Não sou o dono da verdade, não estou 100% certo, só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, fazer essa troca de ideia com vocês, tentar incentivar vocês a estarem investindo, a estarem estudando, que é muito importante para o nosso futuro, e mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira, beleza? Então é isso, deixa de papo e bora pro vídeo de hoje. Então vamos lá, vamos começar aqui quais foram as compras, tá? A gente fez o aporte em 4 fundos imobiliários, o HGFF11, o GGRC11, o VILG11 e o VIN11, tá? Tudo aqui no dia 2/5, a gente fez um aporte muito grande em fundos imobiliários, foi mais ou menos aí 2.400 só em fundos imobiliários, então é um aporte grande, tá? Movimentou bem nossa carteira, diversificou bastante e a gente já tinha começado a aportar no HGFF11, tá? Um fundo de fundos bem interessante, onde caiu bastante aqui, a gente melhorou um pouco, fez um aporte interessante nele, tá? Ele vem pagando aqui 9,44% nos últimos 12 meses. Lembrando que esse dividendo aqui que ele pagou nos últimos 12 meses não é garantia nenhuma que ele vai pagar nos próximos. Só que é um fundo imobiliário da Credit Suisse, onde é uma gestora muito boa e é um fundo de fundos onde é bem diversificado. Como eu falei com vocês, eu gostei bastante dele pelo fato de ele ter uma exposição maior em shoppings, onde na minha carteira imobiliária não tem fundo exatamente de shoppings, exclusivamente para os shoppings, tá? Então, por ele ter uma parte da carteira bem voltada para shoppings, eu achei interessante estar aportando nele, tá? E a gente começou a posição agora, tá aumentando bastante. Ele fez o anúncio aqui de 0,70 centavos aqui, referente a 88,16, que era o valor da cotação atual que ele estava no dia 30, daí que dá aqui quase 0,80% aqui de rendimento, que é muito interessante, muito bom. Além do que o P sobre VP está abaixo do seu valor patrimonial, então está descontado, o que também é uma boa oportunidade, tá? Obviamente a gente está começando a posição agora, então é um fundo que acabou de entrar na nossa carteira. Eu espero ter aumentado a posição dele até chegar num ponto relevante, tá? Outra movimentação, GGRC11. GGRC11 já tem um tempo na nossa carteira, a gente já fez um aporte um pouquinho maior, já teve o desdobramento dele, tá? Para virar a base 10, antigamente era a base 100, e isso é bem interessante, dá mais liquidez para o fundo que é cotado aí a base 11, base 10, é muito interessante, porque às vezes a gente consegue aportar aí um pouco valor, tá? A gente fez uma compra bem relevante nele, a gente comprou aí 50 ações a 11,34, e a gente estava aumentando a nossa posição nele, até porque é um fundo de logística. Como vocês sabem, eu gosto bastante desse segmento de logística, porque eu acho que possivelmente é o futuro em relação a isso, tá? Muita gente faz compra pela internet e galpão logístico bem diversificado, bem localizado, é um ponto muito importante no fundo imobiliário, tá? Fora o que ele tem bastante ativos, o que é muito importante também, é muito importante, e a gente está visando isso, um fundo imobiliário de logística que ter muitos ativos, isso aqui faz uma baita diferença, tá? Além de ter vários ativos, é bom estar bem localizado também. Ele veio caindo bastante, você vê que aqui ele pegou uma queda aqui de mais de 2%, tá? Chegando aqui a base de 11,30, 11 e pouquinho, tá? Nos últimos 12 meses pagou aqui mais de 10% de yield, e lembrando novamente, não é garantia nenhuma que ele vai pagar esse mesmo dividend yield nos próximos 12 meses, tá? Só para deixar claro, tá um pouquinho acima do seu P sobre VP, tá? Mas eu acredito que ele esteja basicamente no valor justo dele. Não anunciou ainda aqui pro mês 5, aqui pro mês 4 já teve o anúncio de 0,9 centavos, referente aí a 11,67, dá um rendimento de 0,77% ao mês, tá? Onde eu acredito que seja um bom rendimento. Acho que qualquer rendimento acima de 0,70 já vale muito a pena, já é um bom rendimento pelo momento que a gente está vivendo hoje, tá? Então acho que isso é bem interessante, ele vem pagando constantemente 0,9 centavos aqui, tá? Com esse reajuste que ele teve após o desdobramento, então isso aqui é bem interessante, tá? Eu gosto bastante do fundo, a gente começou a aportar ele recentemente, mas já tem uma posição bem relevante, tá? Outra ação que a gente comprou foi o Vino, tá? O VILG, desculpa, com 7 ações aqui dele, tá? A 91,71. O VILG já é um valor um pouco mais acima do que os outros, tá? E vem caindo bastante, você vê que ele já pegou uma queda aqui de mais de 6%, nos últimos 12 meses vem caindo aqui 4,75. Ele fez um pagamento aqui um pouquinho abaixo do que a gente espera, tá? Acima do último mês, tá? Do último mês aqui de março, ele tinha pagado 58 centavos, pro mês 4 aqui, base 4, pagamento no mês 5, ele vai ser 60 centavos, um pouquinho a mais, só que o rendimento em si,
si é de 0,64, um pouco abaixo dos outros, que estava pagando acima de 0,70, quase 0,80. Por ser 0,64, é um pouquinho mais triste, tá? Mas mesmo assim, pelo fato de ele estar bem descontado, o preço VP aqui está 0,81, a gente tem a expectativa dele ter um ganho maior de capital, tá? Você vê que aí nos últimos 12 meses aqui tem uma queda aqui de 4,75%, então pode ser que a gente ganhe um pouco em relação ao valor patrimonial dele que ele se recuperando, tá? E subindo mais um pouco. Ele vê que ele tá bem na parte das mínimas aqui, tá? Ele caiu bastante, sofreu bastante. Ano passado tinha sofrido muito em fevereiro com a inadimplência da Tok Stock, tá? Que era um grande player para ele, acho que tinha 15% da sua carteira imobiliária dos galpões, tá? Então com a inadimplência da Tok Stock fez com o varejo em si sofreu muito, e aí ela deixou de pagar um mês, e aí o fundo também sofreu. Se não tem nada, distribuiu bem pouquinho aqui, ó, você vê 0,53 centavos, na época que ele estava bem alto, você vê que nos outros meses está distribuindo 0,70, você vê que aqui teve a recuperação, ele voltou a distribuir 0,70 aqui em alguns meses, e agora voltou a cair novamente, tá? E por isso que eu acho que estão batendo um pouco mais no fundo, tá? Eu não vi nada alarmante em si, como eu falei com vocês também, é um fundo de logística, onde eu gosto bastante do segmento, eu gosto bastante do setor, e eu venho aportando nele também, tá? E o último aqui, mas não menos importante, o Vino, tá? O Vino aqui, a gente fez 40 cotas dele aqui, a 7,85, a gente fez um grande aporte, você vê que aqui ele teve tava caindo bastante, caindo quase 6, 7%, aí de um dia para o outro ele subiu quase 6%, tá? Nos últimos 12 meses aí, ainda vem caindo aqui 3,45, tá bem perto aqui das suas mínimas aqui, que é 7,19, e o fundo tá bem descontado com 0,72, tá? Ele tava pagando 0,5 centavos aqui, que dá quase 70% de cota, de rendimento, e nesse último mês ele vai pagar 0,7 centavos aqui, com quase um pouco mais de 90% de rendimento, tá? O que é muito bom. E o que aconteceu para ele pagar isso? O fundo vinha sofrendo muito com dívida, tá? Tava bem alavancado, tava bem endividado, e o que ele fez? Ele pegou um dos seus melhores ativos e fez uma venda, tá? Ele fez essa venda até porque ele tava tendo que pagar contas, e isso meio que deu um pouco de ar pro fundo, tá? Então ele vai ter um tempo aí até 2027 mais ou menos para ficar tranquilo e fazer novas movimentações para poder ver o que vai acontecer até lá. Nisso vai dar um pouco mais de ar para ele, e ele vai ter que pegar o lucro, vai ter que distribuir um pouco mais, tá? Então ele teve um lucro bem positivo e ele vai ter que distribuir até, acho que 3 meses, 4 meses mais ou menos assim. Por isso que já teve esse aumento aqui na cota, tá? Então isso aqui já era esperado pelo fato da semana de ativo. É ruim? Depende, tem lado ruim e lado bom. Lado ruim é que ele vendeu o seu melhor ativo e nisso vai ficar um pouco menos diversificado. Lado bom, deu mais ar para ele poder respirar e conseguir fazer movimentações até 2027, tá? Depois vamos ver o que vai acontecer até lá, tranquilo? E essas foram mais movimentações, os motivos, tá? Agora minha carteira aqui virou, o GGRC11 aqui, como eu falei com vocês, virou uma grande posição, tá? Junto com o VILG aqui, tá? Tudo a 9,51, 9,50 aqui, virou a terceira e quarta maior posição da minha carteira. E aqui cadê? O Vino tá aqui, ó, com quase 8% aqui de posição, e o HGFF11 tá aqui com 5,36, tá? A tendência é aumentar no próximo mês mais o HGFF11 e o BTGL11, tá? Que ficou aqui um pouquinho atrás, é um fundo que eu gosto bastante também, que vem subindo muito e pagando bons rendimentos, tá? Pode ser que a gente aporte também no HFOF, mas aí a gente vai ver qual que é o melhor movimento pra gente estar aportando, tá? Mas é interessante mostrar pra vocês toda a nossa trajetória, quais foram as movimentações e tudo que a gente mudou aqui em relação à nossa carteira de dividendos, tá? Em relação a dividendos em fundos imobiliários, a gente não vai aportar mais esse mês, acredito eu, a não ser que tenha alguma coisa aí que a gente faça com uma grande oportunidade, mas o momento esse mês vai ser só essas compras desses fundos, tá? O que não é pouco, foi mais de quase R$2.400 só nessa pancada de fundos imobiliários, beleza? Mas é isso que eu queria trazer para vocês, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto gente, valeu e até a próxima, fui!